Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson por aqui para mais um vídeo. Já queria chegar aqui, né, pedindo desculpa para vocês por não ter conseguido gravar aí na última segunda-feira, né? Também não na última sexta-feira. Como vocês devem estar percebendo, a minha voz ainda tá bem ruim, né? Tá meio rouca aí. Passei por um processo gripal aí bem forte, acabou me deixando inclusive aí sem poder gravar, né? Porque eu tava com praticamente sem voz, né? E não tava conseguindo fazer praticamente nada, né? Passei por processo febril e tudo mais, então foi bem complicado. Acabei não conseguindo gravar esses dois últimos vídeos aí, mas hoje já tô um pouquinho melhor, então já decidi vir aqui fazer esse vídeo aqui de despedida, né, de 2025 para vocês, trazendo as últimas informações da semana do mercado aí, pra gente poder acompanhar aí juntos essas últimas notícias. E também já queria deixar aqui para vocês, né, meu feliz ano novo, muita paz, saúde, harmonia, prosperidade para vocês, para a família de vocês, e que 2026, né, possa ser um ano muito abençoado para todos nós aqui nesse universo cripto. E se eu puder fazer um convite para vocês, aproveita, cara, esse teu tempo de férias para estudar. Se tu quiser se aperfeiçoar no mundo das criptomoedas, vou deixar aqui também, né, o nosso QR Code aqui na tela, na descrição do vídeo aqui vai ter também acesso à nossa comunidade. A gente tá com um cupom de desconto lá, tá, de R$ 400, mais de R$ 400 de desconto lá. Se tu colocar o cupom 400 off, ele vai dar um desconto de mais de R$ 400 lá no nosso curso. Então tu vai ter lá, cara, mais de 10 módulos de curso, né, vai ter 2 módulos bônus, vai ter acesso vitalício ao nosso Discord, né, cara, é simplesmente insana a nossa comunidade. A gente tem muita galera lá trocando ideia, né? Sempre aprendendo e aplicando tudo que a gente aprendeu lá, né? Então o pessoal vai trocando ideia lá, vai se ajudando, vai farmando airdrop, vai montando pool de liquidez, né? Vai fazendo muita coisa legal lá. Então, se tu tá com o teu tempo livre aí final do ano, quer mudar tua vida, quer iniciar 2026 com o pé direito, cara, uma oportunidade que nem essa aqui, tu não vai mais ter, eu tenho certeza disso. A gente vai estar encerrando aqui esse cupom, né? Já agora, né? A gente vai deixar ele ativo só até o dia 1º, então depois tu não vai mais conseguir acessar com esse nosso cupom aqui, vai voltar ao valor integral. Então, cara, esse é meu presente de ano novo para vocês. Se vocês quiserem estudar mais, quiserem entender tudo sobre criptomoedas, sair do absoluto zero, se tornar um investidor cripto profissional, tá aqui a oportunidade para vocês, custando aí uma bagatela, cara. Vai ser um valor totalmente irrisório, podendo dividir em até 12 vezes no cartão, pagando uma mixaria aí por mês, que eu te garanto que se tu fizer tudo que tu aprender lá dentro, tu vai conseguir pagar as parcelas do teu curso só com as coisas que tu aprender lá dentro. Eu tenho certeza disso e tem muita gente já que fez isso lá dentro da nossa comunidade, tá certo? Então, a gente vai dar uma olhada hoje aqui, né, sobre algumas coisas, como um analista da Bloomberg falando aí que o Bitcoin poderia perder um zero e ir para $10.000. A gente vai ver um gráfico da prata, né, que ela tá bem parecida aí com o gráfico do Bitcoin, onde a gente tá vendo ali uma formação de xícara, né, no gráfico. Então isso pode ocasionar aí também uma explosão de preço, quem sabe aí no Bitcoin, acompanhando o que aconteceu com a prata. A gente vai ver diversas outras coisas aí que eu separei pra gente dar uma analisada dessas notícias, né, dessa última semana que passou, tá certo? Então, aquela velha máxima de sempre, né, chega deixando o likezinho aí, né, tô aqui praticamente sem voz, né, mas vim aqui gravar pra vocês, mesmo não tendo conseguido nas últimas os últimos 2 dias aí das semanas, né? Mas estamos aqui para tentar trazer um conteúdo relevante aí para vocês também, tá certo? Então vamos cair aqui pra dentro da minha tela e vamos entender tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu, né, nessa última semana no mercado cripto. Então, como eu falei para vocês, né, galera, aqui a gente começa então com essa notícia, né, sobre o analista, né, Mike Malone, né, que ele alertou aí que o Bitcoin ele poderia perder um zero, né, e saindo aí dos $100.000 indo para $10.000, né? Ele enfatizou que agora o final do ano seria revelador, né, sobre os próximos passos do Bitcoin e para onde ele poderia ir. Eu, né, dou a minha opinião sincera aqui, que eu acho que é bem e totalmente improvável que isso aconteça, né, até porque no último ciclo a gente viu ele chegando a $16.000, né, depois de fazer um topo histórico em 69, a gente viu ele voltando até $16.000. Até teve um pessoal que falava muito em 12.000, né, acabou esperando ali ele retornar para essa região dos 12 e ele acabou não retornando. Então, acho muito difícil, na minha opinião, tá, voltar para esses patamares aqui de $10.000. Eu acho que a gente nunca mais vai ver o Bitcoin valendo $10.000, né. Acredito que num fundo de bear desse ciclo aqui, a gente poderia ver aí na casa dos $30 a $50.000, tá? O Bitcoin. Por quê? Porque mudou totalmente, né? Tudo que a gente estava acostumado de ver com a estrutura que o Bitcoin mantinha nos últimos anos, né? Porque hoje as instituições estão comprando, países estão comprando, os investidores são totalmente outros, né? A gente vai ver cada vez mais o Bitcoin se assemelhar com o gráfico do ouro, que é aquelas subidas que não tem aquelas explosões de preço, como a gente via, por exemplo, no Bitcoin nos últimos ciclos, mas é aquela subida gradual, com correções também graduais, que vai fazendo aquela escadinha, né? Onde a gente vai vendo aquela subida relativamente menor, né? Não tem mais aqueles picos de explosão como tinha nos ciclos passados.
tá? Inclusive, se vocês pegarem o gráfico e abrirem o gráfico aí na casa de vocês, vocês vão ver que esse ciclo foi exatamente assim, a gente não teve nenhum pico, né, de euforia, de pancada astronômica como a gente teve, por exemplo, nos últimos ciclos. Então isso nos mostra que cada vez mais o Bitcoin ele vai ficando mais maduro, como também a quantidade de market cap que a gente tem hoje dentro do Bitcoin ela é muito maior do que se tinha nos ciclos anteriores. Isso também ajuda o preço a se manter mais estável, porque não tem como manipular tanto como tinha nos ciclos anteriores, justamente porque o market cap dos ciclos anteriores eles eram muito menores também. Beleza? Seguindo, a gente vem para o gráfico então aqui das altcoins, tá? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que as altcoins, elas estão em níveis aqui, ó, esses níveis vermelhos que a gente tem marcado aqui, são os níveis justamente de fundo do poço, né? Onde a gente viu aí praticamente os fundos de mercado das altcoins, onde depois elas geralmente tiveram ali uma boa recuperação, né? Vocês podem ver que geralmente depois dessa faixa onde a gente tem aqui marcado em vermelho, a gente tem uma explosão de preço aqui, né? Onde as altcoins elas começam a se recuperar. E onde que a gente está nesse momento? A gente está aqui novamente nessa faixa vermelha aqui, onde as altcoins elas estão extremamente sobrevendidas, né? Onde a gente está vendo aí as altcoins no limbo, né? A gente está com preços aí mais baixos até do que bear market passado, né? Algumas altcoins elas estão com valores aí menores do que elas estavam no bear market passado. Então a gente está vendo elas extremamente sobrevendidas, né? Elas estão extremamente baratas, né? Então, se você tem altcoins aí que você gosta, se você tem altcoins aí que você quer levar para um mais longo prazo, para poder especular daqui a pouco, né? Um pouquinho mais para frente, quando a gente começar a ver esse aumento de liquidez voltando para o mercado cripto novamente, agora seriam bons momentos de acumular essas altcoins que você gosta. Então a gente pode ver que esse momento seria um dos melhores momentos que a gente pode ter para acumular altcoins, beleza? Seguindo, então aqui tem um memezinho, né, que eu achei legal pra gente colocar aqui, que a gente ouviu, né, a gente vai ouvir agora, né, em 2025, não tem muito o que fazer, o pessoal das antigas aí, né, os investidores de ouro, de prata e enfim, né, tirando uma onda com a gente que investe em cripto, né, e por quê? Porque a prata, ela teve uma valorização no ano aqui de 2025 de 140,2%, né, o ouro vem na sequência aí com 70,9%, e até o S&P 500, né, ele tá com uma valorização aí de 16,9%, e o Bitcoin, tá com uma desvalorização, né, de 6,5% no ano de 2025. Então, a gente vai ter que aguentar as piadinhas aí da galera, né, que investe em outros ativos e faz parte do negócio, né? A gente dá uma zoada neles também quando o Bitcoin tá performando bem, e agora que não tá, a gente tem que também, né, aguentar, né, essa zoação aí da galera que costuma investir em outros ativos também, faz parte do jogo, né? Então aqui a gente tem, né, então os gráficos, como a gente falou anteriormente, o ouro aqui, né, com a sua valorização aí desde o dia 13 de novembro, ele teve aí praticamente 14% de valorização, né? A prata, desde esse mesmo tempo, ela teve aí basicamente 50% de valorização, né, de 13 de novembro para cá, e a gente tá vendo o Bitcoin com uma desvalorização aí de 27,17% nesse mesmo período. Então a gente vê o quanto está, né, desvirtuado aqui, né, os valores, né, de percentuais de valorização, se a gente comparar o Bitcoin com a prata e com o ouro, por exemplo. Então, o que que isso pode nos mostrar? Pode nos mostrar que o Bitcoin ele ainda vai ter chance de andar. Por quê? Porque geralmente quando a galera faz uma bela grana com esses ativos aqui, ouro, prata, né, S&P 500, ações americanas, enfim, eles acabam trazendo esses valores desses ativos para outros mercados. Então, muitas vezes eles trazem, por exemplo, para Bitcoin, para altcoin e outras coisas. É isso que a gente pode ver, por exemplo, nesse gráfico onde a gente tem o Bitcoin versus o ouro, né? Então, o ouro aqui é a nossa linha amarela, né? E eles sempre tiveram uma correlação histórica muito boa. Então, como a gente pode ver aqui, quando o ouro ele anda, o Bitcoin ele costuma, na sequência, né, andar também. Então, a gente viu isso acontecendo aqui, né? A gente viu isso, por exemplo, acontecendo aqui também, né? O ouro deu essa subidinha aqui e lá em cima o Bitcoin ele dá uma pancada muito maior. E aqui a gente viu também, né? E agora a gente tá vendo o quê? Olha a pancada que o ouro acabou dando aqui, né? Nesses últimos meses aqui, né? Então, será que a gente vai estar vendo o Bitcoin acompanhando aqui como ele sempre fez em todos os outros momentos aqui da história, desde que a gente tem essa correlação, né, do ouro com o Bitcoin? Pode ser que a gente esteja vendo aí, né, uma migração de capital nos próximos meses, fazendo com que o Bitcoin também ele dê essa pancada aqui para cima, levando para novos patamares históricos aí, quem sabe de preço, né? Porque o ouro se valorizou muito, a prata também se valorizou muito, e a gente já sabe que geralmente acontece essa migração de capital. Quando as pessoas elas acabam fazendo um bom lucro com esse tipo de ativos, elas acabam depois jogando esse dinheiro, né, esse lucro que elas obtiveram ali com aqueles ativos, para ativos muitas vezes de um pouco mais de risco, como ações, né, como criptomoedas e afins. Seguindo, então a gente vem agora para o gráfico que eu comentei para vocês lá na entrada do vídeo, né? Que é o gráfico do quê? Da prata e a correlação que a gente está tendo com o Bitcoin. Então a gente teve essa correlação aqui, né? Esse desenho gráfico, né? Da xícara aqui na prata e ela acabou fazendo o quê? Rompendo aqui a alça, né? Que é o que a gente espera que faça
também no Bitcoin. Então, ela faz aqui a xícara, ela rompe a alça, e aí a gente espera o quê? A gente espera que ela, né, ela tenha essa subida do tamanho da xícara aqui que ela tem. Então, como vocês podem ver aqui, a prata, ela deu essa pancada violenta aqui para cima depois de romper aqui essa alça da xícara que a gente tinha aqui no gráfico. Hoje, o Bitcoin, ele tá fazendo exatamente o mesmo movimento. A gente consegue traçar aqui, né, um desenho de uma xícara, a alcinha também se desenrola aqui do lado, só que a gente está bem no limite aqui da alça, né? Se a gente romper para baixo aqui, começa a ficar um pouco complicado, mas se caso recuperar aqui e der alguma amostragem para a gente, né, que pode romper aqui a parte superior da alça, né, a gente pode ver esse tamanho aqui, né, esse percentual aqui de aumento, né, de valor aqui do Bitcoin, como a gente viu aqui em cima também, né, no gráfico da própria prata. Então, se romper essa alça para cima, a gente pode ver que provavelmente esse mesmo percentual que a gente tem aqui, né, do fundo da xícara até o topo, ele sendo lançado para cima aqui também, né, na casa do Bitcoin. E isso poderia levar a gente para o primeiro nível aqui, né, que seria na casa aqui dos 292 mil dólares, né, ou se a gente conseguir atingir o mesmo nível, né, se levar em conta aqui o gráfico da prata, se a gente conseguisse atingir esse mesmo nível que a prata atingiu, né, a gente chegaria na casa lá dos 730 mil dólares por unidade do Bitcoin. Então, é uma coisa aí para a gente ficar de olho, né, para se desenrolar aqui nos próximos dias, ver o que vai acontecer aqui dentro dessa alça, né? Se vai haver esse rompimento aqui da alça, seja para cima ou seja para baixo, para a gente poder também ter essa noção do que a gente pode fazer nos próximos dias aí, né? Perante o que vem acontecendo, e aí a gente consegue tomar melhores decisões em cima de todo esse estudo que a gente vem fazendo também. Tá certo? Então aqui, pegando o Polymarket, né, a gente pega aqui, por exemplo, a gente tem lá um mercado, né, do Bitcoin versus ouro versus o S&P 500 em 2026. E aqui o pessoal apostando, né, 42% acreditam que o Bitcoin ele vai performar muito melhor do que o ouro e o S&P 500 em 2026, né? Então, isso vale para o ano inteiro, né, até dezembro aqui, dia 31 de dezembro de 2026. Então, hoje a gente está vendo aí que a maioria das pessoas estão apostando, né, que o Bitcoin ele vai superar tanto o ouro quanto o S&P 500 no ano que vem. Justamente por tudo que a gente já vem também comentando aqui com vocês, né? Possível troca, né, do presidente do Fed, entrando aí um presidente a favor de cripto, né, que já tem, inclusive ali, né, muita experiência com criptomoedas, né, ele é o diretor-geral do próprio departamento, né, de cripto do Trump, então ele é um cara que entende muito de criptomoedas, ele é um cara que sempre foi a favor do corte de juros, então a gente tende a ver tudo isso, né, corroborando para que as criptomoedas elas tenham um desempenho superior em 2026 do que a gente viu, por exemplo, no ano de 2025, né? Justamente porque teve esse atraso, né, do corte de juros, teve esse atraso na injeção de liquidez do mercado. Então, como a gente pode ver aqui, praticamente aí 42% das pessoas estão apostando que o Bitcoin ele tende a se valorizar mais do que, do que o ouro, né? E o S&P 500, justamente porque acreditam na mesma coisa que eu acredito, que é nessa migração de capital, onde a gente vai ter essa migração do ouro, da prata, né, do próprio S&P 500, caindo para mercados de mais risco, como as criptomoedas, e também todas as outras coisas que vêm a corroborar para que o mercado cripto ele possa continuar tendo uma apreciação no mercado, né, corte de juros, presidente do Fed pró-cripto, muitas outras coisas que a gente tende a ver em 2026 acontecendo, e tudo isso vai corroborar para que o mercado inteiro ele se torne, né, mais, vamos dizer assim, mais propício, né, para que a gente veja essas valorizações de preço e que para as pessoas comecem a investir também seu capital com mais tranquilidade em cripto do que está acontecendo agora, onde ninguém quer ouvir falar mais de criptomoedas, né. Então, seguindo aqui, a gente tem também, né, se a gente pegar o gráfico do Bitcoin barra Gold, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma discrepância entre o gráfico e o RSI, né. Então, onde a gente tem aqui o gráfico caindo aqui, né, do Bitcoin Gold, né, no caso o Bitcoin se desvalorizando perante o ouro, só que aqui no RSI a gente está vendo o quê? A gente está vendo o gráfico subindo. Então, geralmente, isso aqui é uma divergência bullish, né, onde a gente vê o gráfico caindo aqui e no RSI ele está subindo. Então, geralmente, isso tende a nos mostrar aí que é uma divergência bullish, aonde o ativo aqui, né, que está sofrendo, ele costuma reverter e continuar uma sequência de alta aqui. Então, a gente pode ver nos próximos dias, meses aí, o Bitcoin autoperformar o ouro, justamente por causa dessa divergência que está nos mostrando aqui, porque a gente já viu isso acontecendo aqui, por exemplo, né, onde o gráfico estava caindo, aqui embaixo estava subindo, o que aconteceu depois? Deu uma pancada aqui no gráfico. A gente viu isso aqui também, gráfico caindo, gráfico subindo, o que a gente viu depois? Pancada. A gente viu isso aqui também, gráfico caindo,
gráfico subindo, a gente viu o quê? Pancada novamente. E agora a gente tá vendo de novo a mesma coisa acontecendo. Então pode ser que a gente veja nos próximos dias, meses, aí semanas, né, o Bitcoin auto-performar o ouro. A gente vem então também para uma notícia que deu o que falar aí no mercado, né, que é o fundador da Trend Research, o Jack He, né, que ele disse aí pra galera, né, inclusive ele postou aqui, né, que era pro pessoal não shortar o Ethereum porque eles estavam preparando uma compra de mais de $1 bilhão, né, então ele deu aí, ele aconselhou, vamos dizer assim, né, as pessoas a não sair shortando o Ethereum porque eles estavam se preparando para fazer uma compra gigantesca aqui de mais de $1 bilhão. Então, mais uma notícia interessante aí, né, que chamou a atenção do mercado e que foi relevante aí na semana passada. Seguindo, aqui a gente tem então, né, os 5 piores Q4, né, do Bitcoin. Então a gente pegou aqui os 5 piores Q4 que existem, e aí a gente tá com o segundo pior Q4 da história, de toda a história do Bitcoin. A gente só perde pro Q4 de 2018, né, que foi em pleno bear market, onde a gente teve aí uma desvalorização de 42,16%, né, no Q4 no caso, né, e aqui, nesse Q4 aqui de 2025, a gente já tá com uma desvalorização aí, né, de 22,62%. Então, isso nos mostra, né, que em pleno bull, né, o último ano aí, que seria um dos melhores anos do Bitcoin, a gente tá vendo tudo acontecendo contra aquilo que a gente esperava, né? A gente vai fechar o ano no negativo, né? Isso é a primeira vez que vai acontecer desde a história do Bitcoin, desde que a gente conhece o Bitcoin, vai ser o primeiro ano, né, de bull market que a gente vai fechar negativo. Isso nunca aconteceu em toda a história do Bitcoin. A gente sempre teve o quê? Um ano negativo, 3 positivos, um ano negativo, 3 positivos. A gente tá fazendo o que nesse? A gente teve um negativo, 2 positivos, e o terceiro, que teria que ser, geralmente é o mais forte, né, geralmente é um dos melhores, a gente vai estar fechando o ano negativo. Então a gente vai estar já, né, quebrando aí mais uma métrica que sempre funcionou desde que a gente tinha notícias aí, né, desde que a gente tinha esse histórico, né, dos ciclos do Bitcoin. Então fica aí mais uma métrica que se quebrou nesse ciclo, que era esse um ano de bear market, né, seguido de 3 anos de alta. Isso já se quebrou, porque a gente tá indo agora, né, pro terceiro ano, que deveria ser o melhor ano, né, do Bitcoin, a gente vai fechar o ano negativo. Então aí se quebra mais uma das métricas que a gente tinha, né, que a gente trazia dos outros ciclos, e que agora a gente não vai mais conseguir utilizar, e mostra aí mais uma vez pra gente que a gente provavelmente vai ter um 2026 de alegrias. Por quê? Justamente por causa desse atraso que houve na macroeconomia, que nos ciclos anteriores casou exatamente com o ciclo dos 4 anos do Bitcoin. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Sobre o ciclo de 4 anos ter morrido. Eu vou, inclusive, deixar aqui para vocês, né? Clica aqui depois, tá? Para assistir. Vou deixar aqui no card esse vídeo dos 4 anos, né? Que o ciclo de 4 anos morreu. Por quê? Porque o Bitcoin ele não tá mais acompanhando o ciclo macroeconômico, porque o ciclo macroeconômico atrasou. Justamente por causa de muitas coisas que aconteceram, né? Em 2021, por exemplo, né? Onde a gente teve lá o corona, né? Enfim, a gente teve todos aqueles problemas. Teve uma injeção massiva de dinheiro, né? Trazendo muito problema, né? Para a inflação, enfim, né, para todos os mercados. Então, agora eles acabaram atrasando totalmente todo o ciclo que era de 4 em 4 anos, que casava justamente com o ciclo do Bitcoin. Então, o Bitcoin, quando ele foi criado, ele foi justamente criado para casar, né, com esse ciclo macroeconômico dos 4 anos. Porém, conforme as coisas aconteceram fora do que era, vamos dizer assim, previsto, né, com tudo que aconteceu em 21, toda a inflação que foi gerada a partir de toda essa impressão de dinheiro que teve que haver, né, para poder salvar os bancos, salvar as pessoas, enfim, né, para poder contornar, vamos dizer assim, todo aquele problema que a gente teve. Agora as coisas estenderam e automaticamente o ciclo do Bitcoin ele também vai se estender e não vai mais ser aquele ciclo de 4 anos que a gente estava acostumado até então. Então aqui outro gráfico que a gente está vendo, né, para falar inclusive sobre as altcoins, né, é o Waters/BTC, né. Então a gente está vendo que a gente está justamente num suporte que a gente teve já em outros 3 momentos, né, que foi justamente aonde? Nos fundos de mercado. A gente teve aqui em 2016, né, fundo de mercado, a gente teve aqui 2020, depois 2021, e agora a gente está na mesma faixa ali, né, de suporte que a gente manteve em outros locais. E justamente o que aconteceu depois, né, de a gente estar nessa faixa aqui de suporte, as altcoins aqui, né, elas acabaram dando uma bela de uma pancada, tanto aqui em 2017, né, 2018, quanto aqui depois, né, 2019, 20, e aqui em 21, que foi a mais forte de todas, né, que foi justamente por causa daquela injeção massiva, né, de dinheiro que a gente teve, que a gente estava justamente comentando agora há pouco, né, onde o governo, né, todos os governos aí de todos os países, eles foram obrigados a injetar muito dinheiro na economia, né, para poder salvar seus países, justamente por causa de tudo que aconteceu ali, né, envolvendo o corona. Então, novamente, a gente está aqui numa faixa, né, de suporte que a gente atingiu nesses outros patamares aqui, né, nesses outros momentos de ciclo aqui, que geralmente traziam o preço, né, bem para cima aqui. Então, será que estamos novamente num fundo para vermos essa pancada novamente aqui das altcoins? Ou será que a gente tá chegando aqui no momento que a gente vai afundar mais ainda, né, e vai entrar num bear?
é isso que a gente vai ver provavelmente aqui nos próximos meses também. Seguindo aqui a gente tem então um gráfico da liquidez global, né? Como a gente pode ver, estamos mais uma vez em máxima histórica, né? Como a gente viu já em alguns outros vídeos, né? A gente via essa liquidez global aumentando e a gente tá vendo novamente, né, a liquidez global bater máximas históricas aqui. E aí fica aquela pergunta, né? Se a liquidez global ela tá batendo máximas históricas em cima de máximas históricas, por que que esses valores, né? Esse dinheiro ainda não migrou para os capitais de risco, né? Fica essa pergunta aí, né? Pra gente poder responder. Por que que se tá entrando tanta liquidez assim, né, nos mercados, por que que ainda não respingou, né, nos mercados de criptomoedas? Será que a gente vai ver isso nos próximos meses? Eu acredito que sim, na minha opinião. Última notícia aqui também, né, relevante, que a Grayscale, ela arquivou aqui, né, o S1, que é o pedido que eles fazem, né, DTF, da Avalanche, né, então, diretamente lá com a SEC dos Estados Unidos, eles pediram, então, para arquivar, né, esse pedido DTF da Avalanche. Então, quem sabe aí, né, nos próximos meses a gente tenha um próprio ETF da Avalanche saindo aí também, né, com o pedido aqui da Grayscale, que é uma das grandes, né, gestoras do mercado aí também. Seguindo, então o market cap das stablecoins aqui também está batendo all-time high, né, mais de 310 bilhões de dólares em stablecoins. Então a gente vê o gráfico aqui, né, que desde aqui de 2020 ele só vem aumentando, né, batendo aqui seu topo histórico novamente, mais de 310 bilhões de dólares, né. Claro que muito disso também, né, vem agora da questão lá da Genius Act dos Estados Unidos, né, onde houve a regulamentação das stablecoins, fazendo com que muita gente começasse a migrar seu capital também para stables. E justamente por quê? Porque agora é algo regulamentado, né? Então muita gente ficava com aquele pé atrás, né? Ah, stablecoin, não sei se eu vou, né, botar meu dinheiro nisso, porque é algo que não é regulamentado e tudo mais, né? Investidores de alto calão, geralmente, né? Então agora, com essa segurança, vamos dizer assim, né, dada pela Genius Act, agora muita gente também começa a colocar bastante dinheiro em stablecoins. Então, automaticamente, isso vai aumentando aqui, né, o market cap de todas as stables, justamente por ser algo regulamentado agora, né? Mas a gente também pode olhar, né, com um segundo olhar de que talvez esse dinheiro entrando em stablecoins pode ser que em algum momento eles possam virar outras criptomoedas, né? Que era o que acontecia justamente em ciclos passados, né? Onde a gente via esse capital geralmente entrando em stablecoins, para aí depois acontecer o quê? Para essas stablecoins elas virarem depois algum outro ativo, Bitcoin, Ethereum, né? Solana, enfim, outras criptomoedas. Seguindo, então a gente vem agora para os long-term holders, né? O supply dos long-term holders dos últimos 30 dias. Então o que a gente tá vendo aqui? Por que isso aqui é interessante, tá? Porque a gente tava vendo essa galera aqui, ó, desde julho desse ano, né? Os long-term holders, eles vendendo a rodo aqui, né? Vendendo Bitcoin a rodo. Então, a gente tava vendo essa galera vender, né? Teve picos aqui, inclusive, agora em dezembro, né? De venda de Bitcoin. E o que a gente tá começando a ver agora aqui, né? No final do mês de dezembro. Começamos a ver algo positivo aqui, né? Onde a gente começa a ver aqui mais de 10.700 Bitcoins sendo comprados pelos investidores de longo prazo. Então, essa galera é quem? É o pessoal que já tem Bitcoin a mais longo prazo. Geralmente são baleias, né? São pessoas já mais maduras no mercado, né? Que já compram e vendem Bitcoin há um bom tempo. E geralmente essas pessoas aqui são quem costumam ditar o ritmo do mercado, né? Quando estão vendendo, geralmente o preço está caindo. Quando eles começam a comprar, geralmente o preço depois acaba subindo. Por quê? Porque justamente esse pessoal aqui é o pessoal que dita o ritmo do mercado. Como vocês podem ver aqui no próprio gráfico, aonde eles compram massivamente aqui, ó, é onde o Bitcoin ele começa a se recuperar. E depois o que acontece? Ele dá uma pancada gigante aqui, ó, logo depois. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Ele deu essa pancada aqui, recuperou, eles acumularam aqui embaixo, né, nessa zona de acumulação aqui, e aí depois o Bitcoin ele fez o quê? Ele subiu novamente e ele se manteve aqui acima. E aí aqui em cima, quando bateu aí os topos históricos, eles começam a vender, porque aí já tá no topo, né? E agora eles estão fazendo o quê? Estão começando a acumular de novo. Então, se eles estão começando a acumular de novo, o que acontece? Geralmente depois o preço ele costuma subir, porque esses caras são os que ditam o ritmo do mercado, né? Eles sabem exatamente o que vai acontecer depois. Quando eles estão vendendo, é porque geralmente a gente está em topos, né, seja de mercado ou seja topos locais. Quando eles estão comprando, geralmente são zonas de acumulação, onde depois o preço ele tende a subir. Seguindo aqui, uma notícia importante que saiu também nessa semana, né, que foi os pedidos iniciais de desemprego dos Estados Unidos, né, saiu aqui 214 mil, as expectativas eram de 223 mil. Tá, beleza, Rob, mas o que isso significa? Significa que no curto prazo, isso pode até adiar o corte de juros do Fed, tá? Porque ele tá vendo o quê? Ele tá vendo aqui um emprego mais forte, né? Então isso pode fazer com que ele segure o corte da taxa de juros agora na próxima reunião, que se eu não me engano é dia 28 de janeiro, né? Mas no longo prazo isso é positivo, porque o mercado de trabalho mais forte significa, né, que as coisas estão melhorando. Então pode ser que ali na frente as coisas comecem a se recuperar, a gente comece a ver, né, as coisas melhorando
também no mercado cripto. Então isso contribui. Talvez agora no curto prazo seja um pouco ruim, porque talvez o Fed olhe com uns olhos de que talvez não seja propício um corte de juros agora, porque dá para segurar um pouquinho mais, porque os pedidos de desemprego eles estão abaixo do que era esperado, mas para um longo prazo é positivo, justamente porque mostra um mercado de trabalho mais forte. Então aqui a probabilidade, então, né, dos cortes, né, isso aí, a próxima reunião vai ser dia 28 de janeiro, né, as probabilidades, então, do corte de juros, né, ficou aqui em 86,7% para se manter no que a gente tem hoje, né, que é 350/375, e aqui, para cortar para 325, né, 350, hoje a gente tem aqui 13,3, né, então a gente vê que provavelmente não teremos um corte em janeiro, né? Se continuar dentro dessas probabilidades que a gente tem aqui, que geralmente elas batem, né? A gente já viu várias vezes que geralmente o que está sendo previsto aqui, né? Geralmente é o que acontece. Então, se seguirmos o que a gente está vendo aqui, a gente não vai ter corte, provavelmente teremos a manutenção, né? Dos juros americanos agora dia 28 de janeiro. Porém, provavelmente nas próximas teremos corte, porque já aí acredito que já teremos também a mudança, né, do presidente do Fed para as próximas reuniões. Com certeza, tendo alguém favorável, né, um parceiro, vamos, do Trump lá dentro, a gente vai ver mais cortes, porque é isso que o Trump quer. Ele já deixou isso muito claro em várias entrevistas, né, que ele deu, inclusive xingando, né, o Jerome Powell aí, que é o presidente do Fed atual, dizendo que ele era um tolo, né, enfim, xingando ele aí de diversas formas, que ele estava fazendo com que os Estados Unidos quebrasse porque ele não estava querendo cortar os juros. Então, assim que tiver alguém lá, né, um braço direito, vamos dizer assim, né, que deve ser o Kevin Hassett, que é o cara que cuida ali de toda a parte de criptomoedas do governo Trump, provavelmente a gente vai ver um corte em cima do outro aí em 2026, né, que é isso que o Trump também espera. E para finalizar, então eu deixo esse memezinho aqui, né, do que acho que a maioria dos investidores cripto esperavam, né, que era o quê? Início do ano, né? 2025 vai ser meu ano, né? A gente aqui, né? Todo galã e tal, né? Todo entusiasmado com o ano de 2025, né? Com o que viria pela frente. E a gente chegando aqui em dezembro desse ano, né? Desse jeito aqui, ó. Todo mal acabado, né? Com um monte aí de dor de cabeça, né? Principalmente quem encheu a bag de altcoins aí, né? Mas é aquela coisa, a gente consegue salvar aí com airdrops, né? Com uma boa parte do nosso capital também no Bitcoin, que salvou aí também, né? O nosso ano. E é assim que a gente vai seguindo aí, se planejando então agora para 2026. Beleza, galera? Então, por hoje, né? Seria basicamente isso aí, né? Como eu já desejei lá no início aqui, né, do nosso vídeo. Desejo um ótimo ano novo aí para todos vocês que assistem a gente aí do outro lado. Que eu possa também ano que vem, mais uma vez, estar presente aqui 3 vezes por semana para estar trocando essa ideia com vocês, para estar sempre aqui, né, tentando agregar alguma coisa também relevante aí na vida de vocês. Então por hoje, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.